Ok, obrigado. Vamos iniciar a sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara, da segunda sessão do CARF, do período da tarde do dia 6 de julho de 2020. Estão presentes a essa sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Skeff Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. O conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, que é o conselheiro titular da turma, não participará dessa sessão da tarde, como não participou da sessão do período da manhã. Em seu lugar, estará participando da sessão o conselheiro Marcelo Rocha Paura, como suplente convocado. Vamos iniciar, então, o julgamento do item 45 da pauta. Será o primeiro item do período da tarde de hoje. Item 45 da pauta, de minha relatoria. A contribuinte é Ana Maron de Melo Vilardo. Ok? Eu vou fazer um resumo do relatório e daí passamos para o voto. Só lembrando a todos que nessa reunião dessa semana não haverá sustentações orais, tá? Em nenhum dos dias haverá sustentação oral, porque não houve pedido de sustentação oral. Então tá, eu vou iniciar então. Trata-se de auto de infração. A autoridade lançadora apurou infração de dedução indevida de despesas de livro caixa. A interessada foi intimada por 7 vezes ao longo de 4 meses a apresentar os comprovantes das despesas escrituradas em livro caixa. Como resposta, por 2 vezes, solicitou novo prazo para apresentação dos comprovantes, sem, contudo, atender aos termos de intimação e reintimações apresentados. Foram glosados os valores deduzidos a título livro caixa por falta de comprovação. Com a ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, a 19ª turma da DRJ do Rio de Janeiro concluiu pela sua improcedência. Cientificada da decisão pela instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário, interpôs o recurso voluntário de folha 107 a 108, no qual alega in literis. Eu não ia ler essa parte aqui, gente, eu ia já passar para o voto. Mas todo o recurso dela é esse trecho aqui, o recurso inteiro dela. Então eu vou fazer uma leitura dinâmica, bem rápida, vai ficar mais fácil de entender no voto, tá? Diz assim a contribuinte no seu recurso voluntário: todo o valor lançado no livro caixa e até mais foi comprovado através de recibos de pagamento de salário feitos por quem os recebeu, sendo que 3 deles, melhor dizendo, o motorista João Luiz Ribeiro Barbosa e os advogados Lilian e Péricles, ao fazerem sua declaração de renda, declararam terem-nos recebido da requerente. Assim, pela decisão recorrida, a Receita aceita os valores pagos pela recorrente para tributar quem os recebeu, mas não os aceita para efeito de abatimento na renda de quem os pagou, embora legalmente quem o fez tenha esse direito. Não o valor pago é válido para ambos os critérios, qual seja tributação e abatimento, ou para nenhum deles. Eu transcrevi ipsis literis, tá? Do jeito que ela colocou. A requerente sempre teve seu escritório de advocacia gerido exclusivamente por ela. Sempre teve a preocupação de fazer sua declaração de renda dentro da maior seriedade e exatidão. E por causa de um problema pessoal ocorrido, quando intimada para a comprovação das despesas lançadas no livro caixa, acabou tomando uma autuação injusta e descabida. O comprovante da relação trabalhista com a cozinheira e o motorista estão acostados nesse recurso, assim como o recibo dos advogados que trabalhavam no escritório, que juntos com as declarações de renda de quem os firmou,
devem fazer com que o valor que declararam seja aceito para ser lançado como despesa no livro caixa. A requerente sempre tirou sustento do seu escritório, e como ele era pequeno, pois trabalhavam no mesmo um boy, deixa eu separar o no aqui, um boy, uma secretária, uma estagiária e 3 advogados, optou por ter uma empregada para fazer o almoço dos que com ela trabalhavam, daí a cozinheira. Faxineira, está sem o artigo, faxineira não tinha, em 2008, carteira de trabalho, assim como os advogados profissionais liberais, que nem naquela época, nem hoje, tinham carteira de trabalho assinada. Mas isso não quer dizer que eles não trabalhavam, principalmente porque, enquanto os teve trabalhando consigo, a recorrente os viu anualmente fazendo sua declaração de renda e a dando como empregadora. É o relatório, tá? O recurso voluntário é tempestivo, vou passar para o voto agora. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço. Das alegações recursais. Antes de considerações outras, cabe inicialmente contextualizarmos o caso. Como visto no relatório acima, a fiscalização intimou a contribuinte, hora recorrente, por 7 vezes, no período de 4 meses, para apresentar os comprovantes das despesas escrituradas no livro caixa, tendo a contribuinte por 2 vezes solicitado prorrogação de prazo. Porém, expirados os prazos normais e prorrogados, não apresentou os comprovantes solicitados, razão pela qual foram glosadas as deduções realizadas a título do livro caixa. Em sua impugnação, a contribuinte apresentou alguns documentos, alegando dificuldade na apresentação dos comprovantes, sob o argumento de que sua casa teria sofrido inundação. Também pediu que a glosa fosse mantida apenas em relação às despesas sem recibos, as quais totalizam 5.235,11. Essa parte não impugnada do lançamento foi transferida para o processo número tal, conforme tela do CF de folha tal. Ao julgar a impugnação, a DRJ sim se manifestou. Eu não vou aqui, acho que, ler a parte da DRJ, eu transcrevo ali a decisão da DRJ e eu faço o comentário embaixo, na sequência. Conforme se observa na transcrição acima, em relação à remuneração paga a terceiros, a contribuinte não comprovou o vínculo empregatício previsto no artigo 75, inciso 1 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000, de 99, vigente ao tempo dos fatos, e nem comprovou que esses terceiros atuaram para a contribuinte em prol de sua atividade de advogada. É assim, pessoal, quando um profissional liberal toma serviço de um terceiro, se é um serviço eventual, um técnico que vem fazer uma limpeza ou uma pintura, aí tudo bem, pega um recibo dessa despesa e pode deduzir. Agora, quando é uma pessoa que vem com frequência, né, na condição de empregado mesmo, aí precisa haver vínculo empregatício, né? É justamente essa questão aqui que eu iniciei aqui, né? Eu vou ler de volta esse trecho aqui, não vou interromper mais, vou seguir direto, é mais fácil. Conforme se observa na transcrição acima, em relação à remuneração paga a terceiros, a contribuinte não comprovou o vínculo empregatício, que é o que eu falei, previsto no artigo 75, inciso 1 do Regulamento do Imposto de Renda vigente ao tempo dos fatos. E nem comprovou que esses terceiros atuaram para a contribuinte em prol de sua atividade de advogado. Quanto à aquisição de telefone celular e de material de informática, em razão da vida útil ultrapassar o período de um exercício e não serem consumíveis, sendo considerados como ativo permanente ou aplicação de capital, e por conseguinte não se enquadrando no conceito de despesas de custeio, não foi reconhecida a possibilidade de dedução de tais despesas na base de cálculo apurada na declaração anual de ajuste. Os documentos de folhas 79 e 80, que é um boleto da Oi Fixo e da OAB, respectivamente, não estão acompanhados dos comprovantes de pagamento. Em relação às despesas, as demais despesas glosadas, as quais totalizam 30.517, nenhum documento comprobatório foi apresentado. Em seu recurso voluntário, a contribuinte alega que sempre fez a sua declaração de renda com seriedade e exatidão e que sofreu autuação por conta de um problema pessoal que teve
quando da inundação, ou seja, uma enchente, da intimação, ou seja, uma enchente. Também carregou aos autos uma declaração da advogada Lilian e uma declaração do advogado Péricles, nas quais ambos esses advogados informam terem prestado serviços advocatícios no escritório da recorrente em 2008. Nós estamos tratando aqui do ano calendário 2008. A recorrente ainda instruiu os autos com cópia simples e quase legível de 2 páginas de uma carteira de trabalho, com indicação do cargo de motorista e cópia simples da carteira de trabalho de Kátia Virgínia, indicando o cargo de empregada doméstica. Vejamos, então, o que dispõe o artigo 75 do RIR, vigente ao tempo dos fatos. É aquele dispositivo que vocês já conhecem, né? Tem que estar, para a despesa poder ser deduzida, a despesa livre caixa tem que se enquadrar num daqueles incisos ali, né? Inciso 1, 2 e 3. Como se vê, poderão ser deduzidas da receita oferida pelo contribuinte no exercício de trabalho não assalariado, como é o caso da recorrente, a remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício, emolumentos e despesas de custeio necessárias à percepção da receita. Pois bem, quanto à guarda dos documentos, esta é de inteira responsabilidade da contribuinte e, à luz do que dispõe o artigo 195, parágrafo único do CTN, devem ser preservados até a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Desse modo, em sede administrativa, a alegação de que sempre fez a sua declaração com seriedade e exatidão e que teria perdido os documentos em uma enchente, não tem o condão de afastar a exação. As declarações dos advogados apenas sinalizam ter havido a prestação de serviço advocatício no ano 2008, mas não demonstram a existência de vínculo empregatício, sendo tal condição necessária para a dedução pleiteada. Além do mais, a informação prestada por esses advogados em declaração de ajuste anual, dando conta do recebimento dos valores da recorrente, também não se mostra suficiente para demonstrar o vínculo empregatício. Eu vou tirar o demonstrar, atestar. Em vez de demonstrar, vou colocar atestar o vínculo empregatício. Acho que vai ficar melhor aqui. As páginas de uma carteira de trabalho de folha 111 para o cargo de motorista até informam a admissão em 30 de junho de 92 e a saída em 30 de julho de 2009, mas não fazem qualquer referência ao motorista João Luiz Ribeiro Barbosa. A carteira de trabalho da empregada doméstica Kátia Virgínia Batista Bezerra, por seu turno, informa a admissão em 99 e a saída em 2001, não fazendo qualquer referência ao ano 2008. Ademais, importa trazer à baila a seguinte declaração feita pela recorrente em seu recurso voluntário. Faxineira não tinha, em 2008, carteira de trabalho, assim como os advogados profissionais liberais, que nem naquela época, nem hoje, tinham carteira de trabalho assinada. Todavia, mesmo que a recorrente tivesse comprovado o vínculo empregatício em relação à empregada doméstica e em relação ao motorista, não é observar, não se observa, faltou um S, não se observa que tais atividades seriam necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora da recorrente. Como se percebe, a recorrente não demonstrou que essas despesas glosadas pela fiscalização se enquadram nos incisos do artigo 75. Logo, não há como se acatar as deduções pleiteadas, cuja glosa foi mantida pela decisão de primeira instância. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que gosta do atributo de posição relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpria a recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção, o que não ocorreu. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Colegas, alguém quer fazer algum comentário? Alguém diverge do voto? Não? Não preciso fazer coleta individual, né? Então, se ninguém diverge do voto, aqui realmente não tem comprovação nenhuma, né? E o
O item 45 da pauta ficou assim, então. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O item 46 da pauta, ele saiu da pauta, né? Era um item do conselheiro Luiz. Vamos, então, ao item 47 da pauta, do conselheiro Rafael. Rafael, você pode, então, fazer um resumo do relatório e já pode passar para o voto. E, se possível, fazer um resumo do voto também, se for possível, tá bom? Pode começar, então. Beleza, Dani, vamos lá. Então, o item 47, o recorrente é o Nilson do Espírito Santo Filho, está disponível o processo também na íntegra. Tratou-se de auto de infração, folhas 3440, que gerou o lançamento do imposto de renda da pessoa física no valor de R$ 32.804,07, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, relativos ao ano calendário 2004 e exercício 2005. Relatou a autoridade fiscal que o lançamento é decorrente da constatação de omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$ 119.981,33, recebidos no ano calendário 2004, em decorrência da decisão da Justiça do Trabalho, na ação trabalhista 634 de novembro. Nessa demanda, o valor bruto recebido foi de R$ 163.082, em 12 de fevereiro de 2004, conforme alvará judicial, do qual foram deduzidas as despesas, as diversas parcelas permitidas, dentre elas os honorários advocatícios no valor de R$ 24.450, declarado no quadro 7, pagamento e doações efetuadas, da declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física do exercício 2005. Observa que o valor líquido recebido foi de R$ 119.981,33. Foi declarado irregularmente pelo contribuinte na sua declaração 2005, no quadro 5, rendimentos isentos e não tributáveis. Desculpa. Intimado, o contribuinte recorrente apresentou impugnação, folhas 48 e 55, tempestivamente. Em julgamento pelo DRJ, decidiu pela manutenção do lançamento, julgando improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo. Dessa decisão, o contribuinte foi intimado e interpôs recurso voluntário, 68, folhas 68 a 75, no qual protestou pela reforma da mesma. Sem contrarrazões ao relatório. Vou para o voto. A Ana caiu a internet ou só... Voltou. Da admissibilidade do recurso voluntário. O recurso voluntário, de folhas 68 e 75, é tempestivo. Faltou um E aqui. É tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. No mérito do recurso voluntário. O recurso voluntário interposto pelo contribuinte autuado entendo que merece ser provido, tendo em vista o regime adotado, qual seja, adotou-se o regime de caixa, quando, na realidade, deveria ser adotado o regime de competência. No caso de rendimentos recebidos de forma acumulada e tributados integralmente quando o efetivo recebimento, vigia o artigo 12 da Lei 7.713 de 88, em sua redação original. Aí eu destaquei o artigo. Com o advento da Lei 12.350 de 2010, que introduziu o artigo 12A da Lei 7.713 de 98. O dispositivo acima transitório definiu como regra a tributação exclusiva na fonte para rendimentos recebidos acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos de trabalho e aposentadoria, pensão, reserva remunerada ou reforma, pagos pelas entidades públicas de previdência social. De fato, não pairam mais dúvidas sobre a aplicação do novel dispositivo para exercícios posteriores a 2009, ante a clareza da redação. Acontece que o Superior Tribunal de Justiça decidiu nos recursos especiais RESP 1.470.720 e RESP 1.118.429, ambos julgados sob o rito do artigo 543C do Código de Processo Civil anterior, atual 1036 do CPC, que o imposto de renda incidente sobre o benefício pago acomodamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos. Aí eu destaquei dos dois RESP aqui esse ponto. Por fim,
Temos o julgamento do recurso extraordinário, 614.406, Rio Grande do Sul, pelo Supremo Tribunal Federal, também julgado sob o rito do artigo 543b do CPC, que reafirmou o entendimento de que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada para efeito de fixação de alíquotas presentes individualmente nos exercícios envolvidos. E destaquei ele aqui também a emenda. Aliás, no âmbito desse Conselho, não é a primeira vez em que essa questão é enfrentada, inclusive pacificada pela Câmara Superior. No recurso especial da PGFN, processo, aqui o número dele, julgado pela segunda Câmara Superior de Recursos Fiscais, Câmara Superior de Recursos Fiscais, o CSRF, encontra situação similar, cujo voto vencedor do ilustre conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior trata da matéria ora sob apreciação. Veja-se a emenda do acordo 9202.003.695. E aqui eu destaquei ela aqui. Tá? No meu sentido, destaca-se a emenda do processo. Está aqui o número de relatoria da ilustre conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, quando do julgamento pela segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Também trouxe aqui. Nesse sentido, nos termos do artigo 62, parágrafo 2º do RICARF, aprovado pela portaria NF 343, de 9 de junho de 2015, consoante o entendimento do STF e STJ, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos pagos acumulativamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época, em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda tributável oferida mês a mês pelo contribuinte. Também, com a procedência do recurso e novo recálculo por competência, ainda que tenha eventual saldo de imposto de renda a pessoa física a pagar, fica afastada a multa de ofício aplicada. Conclusão. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar provimento para afastar a nulidade, determinando o retorno dos autos à Secretaria de Origem para que a apuração do imposto devido seja feita de acordo com o regime de competência, observando a renda tributável oferida mês a mês pelo contribuinte, assim como afastar a aplicação da multa de ofício. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. O conselheiro Rafael, então, está dando provimento ao recurso. O contribuinte pediu que fosse recalculado no recurso? Isso foi pedido? Não, foi, né? Foi, né? Então, tá. Então, acho que é uma questão tranquila, né, gente? Isso aqui não... Alguém diverge do voto do relator? Não, né? Os rendimentos recebidos acumuladamente nessas ações judiciais precisam ser... o imposto tem que ser apurado mês a mês, né, nos meses de competência, de acordo com as alíquotas vigentes. Então, aqui não tem muita questão. Eu fiquei... Pois não? Esse afastamento da multa de ofício, qual o fundamento de eventuais diferenças? Mesmo calculando pelo regime de competência, dentro de cada ano, sobrou uma parcela do imposto a pagar. Por que foi afastada a multa de ofício sobre essa eventual diferença, se houver? Eu entendo que ela não seria cabível. Tá? De fato, ele declarou no lugar errado, tá? No preenchimento da declaração. Mas eu não vejo como cabível. Ele não omitiu na declaração. Na verdade, assim, Rafa, você está afastando a multa tal como aplicada no lançamento, tal como realizado. Né? Sim. O lançamento foi realizado com base no regime de caixa. Isso seja uma atuação, e sobre essa atuação tem a respectiva multa de ofício. Sim. Aí você está devolvendo, a gente está dando provimento ao recurso voluntário contribuinte para que a unidade de origem reapure, considerando o regime de competência, os rendimentos dos respectivos meses de recebimento. Mas se a fiscalização, quando a unidade de origem fizer isso, apurar eventual saldo sobre essa diferença... Tem a multa, não, tá certo, eu fiz confusão, tá certo. Tem que manter a multa. Dá provimento ao recurso, a gente vai dar provimento... Mas é o recurso, independente da multa. O resultado desse recálculo, aí é com a unidade de origem... Não, tá certo. Então, Rafael, é só tirar aquela parte final, você tira? Coloquei assim no final, também com a procedência de recurso, recálculo por competência, ainda que tenha eventual saldo imposto,
Tá, aqui daí, na verdade, vou tirar o final e na conclusão fica. Diante do disposto, voto por conhecer o recurso voluntário para no mérito dar-lhe provimento, para afastar a nulidade, determinando o retorno dos autos à Secretaria de Origem para apuração do imposto devido, seja feito de acordo com o regime de competência, observando a renda tributável oferida mês a mês pelo contribuinte. Ponto. Uma questão, mais curiosidade. O Dene perguntou se o contribuinte solicitou o recálculo. E, no caso, é ele que solicitou. Sim, solicitou. Se ele não houvesse solicitado, como é que a turma age aqui? Que lá na minha, por exemplo, eu dou independente do pedido do contribuinte. O Márcio já está experiente nisso, né, Márcio? Acho que fazer o recálculo é conceituário do provimento do recurso, né? Não tem como mudar, mesmo que ele não tivesse pedido, não? Não, eu, na minha turma, independente do pedido, eu peço o recálculo, determino o recálculo. De ofício, né? Isso. De ofício. Aqui ocorre assim também, né? Isso. Então, aqui a gente teve uma hercúlea discussão para convencer a colega a fazer de ofício, que ela não queria porque não tinha sido pedido. Uhum. Mas ela considerava extra-petita, entendeu? Mas no fim a gente acabou convencendo. Mas eu acho que, nossa, mas é muito simples, é lógico. Se você dá provimento, como é que você não vai fazer um recálculo? É a mesma coisa que você não dá. Não, no caso ela negava o provimento, ela nem entrava nesse mérito. No caso que o Marcelo falou, isso aí, ela não pediu, ela fez um outro não era argumento. questão de provimento, porque a pessoa nem pediu. Tá. Aí eu identifiquei, mas aí tem um RRA, né? O caso de aplicar lá o repetitivo, ela não, uma questão de entendi aquilo que o Max até a gente falou. Isso não de ofício, né? Eu queria chegar à conclusão se realmente isso é para fazer de ofício, porque eu, particularmente, estou fazendo de ofício, tenho convicção de que é para fazer, mas estava interessado em saber como é que vocês procediam aí. Já entendi. Esse é o entendimento, né, turma? A gente está fazendo assim, né? Na verdade... Isso no grupo, esses dias, até o Márcio até questionou, a gente acha que é sim, baseado até no RICAF, né, no 62, parágrafo 4, quando fala deverão aplicar as decisões do STF em repercussão geral, etc., e do STJ em julgamento de representativo de controvérsia, fala deverão, a gente tem que aplicar de ofício, né? Então a gente está infringindo o RICAF 62, parágrafo 4, né? Eu acho. Nós aqui, nós entendemos, parece que isso é meio também, acho que é meio evidente, pelo menos para nós, assim, a gente entendeu isso, acho que é meio muito claro, né? Pelo jeito, né? O Francisco ia falar alguma coisa, ia fazer alguma parte aí. Era isso aí mesmo que a Renata falou. A gente está vinculado, isso aí é obrigação mesmo. Então, beleza, eu estou indo no caminho certo, então. Rafael, com relação a esse teu voto aqui na conclusão, você vai tirar aquela parte final, né? Assim como afastar a multa, né? Já tirei. Vai terminar em auferida mês a mês pelo contribuinte, né? Termina ali. Parou ali. Eu acho que daria, talvez, para você tirar aquela parte, para afastar a nulidade. Você fala assim, ó, para, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a nulidade. Nulidade, geralmente, é questão preliminar, né? Tá, então, peraí. Afastar a nulidade. Eu acho que... Tá, não, então, peraí. Diante do exposto... recurso, né? Voto por conhecer o recurso voluntário, para, no mérito, dar-lhe provimento... Determinando o retorno... Determinando o retorno dos autos da Secretaria de Origem para que a apuração do imposto devido seja feita de acordo com o regime de competência, observando a renda tributável oferida mês a mês pelo contribuinte. Parou aí? Isso. É isso que o contribuinte pede, né? Ele não alega que é isento esse rendimento e deveria ser cancelado o lançamento. Ele pede isso, né? Pede isso. Cálculo. Então tá perfeito. Então é isso. Esse parágrafo anterior à conclusão, você também me modificou? Tirei, Marcelo, tirei. Ficou muito truncado, ficou ruim, ficou truncado, eu tirei. Ah, beleza, então. Tirando aqui também. Eu entendo que deveria fazer um ajustezinho nesse final em relação à multa. Não, ele tirou. Eu tirei. Tirou. Mas aí onde está, se a unidade ela recalcular e houver
diferença de tributo, tem que ter multa sobre essa diferença, é o que Gregório colocou. Não, mas eu acho que seria interessante, não sei se seria preciosismo, mas mantendo a multa de ofício sobre eventual diferença de imposto remanescente, alguma coisa assim, talvez. Porque simplesmente você tirar, então ela vai só recalcular e cobrar e apurar só o imposto, porque a autuação teve multa. Né? A gente está jogando principal e multa. Então... Redundante, Francisco, não precisa. Também acho que não. Não, tudo bem. Na minha turma lá, a gente costuma, nesses casos, dar provimento parcial, por exatamente não saber o resultado do recálculo. Não, mas veja, o que foi que o contribuinte pediu? O contribuinte para ser feito o recálculo. Base no regime de competência. Tudo bem, ele só pediu isso também, né? O resultado do recálculo é com ele, com a unidade de origem. Tá. Podemos deixar assim, então, o dispositivo? Ou a conclusão? Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar provimento, determinando o retorno dos autos à Secretaria de Origem para que a apuração do imposto de renda seja feita de acordo com o regime de competência, observando a renda tributável ferida mês a mês pelo contribuinte. Pode ser assim? Pode, né? Acho que... O que daria, mas vamos deixar assim, não vamos complicar, mas daria para fazer assim, ó, para que a apuração do imposto e consectários legais, e acréscimos legais, e seja... Mas vamos deixar assim, não vamos complicar. Mas daria. Tá, então, o item 47, ninguém diverge, né? Ninguém divergiu, né? O item 47 da pauta ficou. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Aí eu vou colocar essa parte da conclusão. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos a Secretaria de Origem para que eu acho que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil pode ser assim? Pode, né? Vou colocar assim, tá, Rafael? Pode ser? Como é que é? Por favor. Determinando o retorno dos autos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Pode ser? Pode ser. O termo técnico é unidade preparadora, né? É assim o termo técnico mesmo, será? É? Pelo menos mais usado, né, que eu tenho visto, é esse, unidade preparadora. Então, peraí, retorno dos autos à unidade preparadora da Secretaria da Receita Federal de Origem Especial da Receita Federal do Brasil. Não, é a unidade preparadora da Secretaria, né? Não é de unidade preparadora de origem, né? Acho que é unidade preparadora. Não, né? Unidade preparadora da Secretaria da Receita Federal de Origem. A unidade preparadora já é a unidade de origem mesmo. Tá, então tá. Eu coloquei assim, ó, determinando o retorno dos autos, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para a apuração do imposto devido, para que a apuração do imposto devido seja feita de acordo com o regime de competência, e assim vai, né? Não, tá bom, Dani, como eu tô arrumando aqui também. Se a gente coloca assim, veja, dentro da Receita, todo mundo entende quando lê essa decisão, se colocar só unidade preparadora, unidade de origem. Agora, o contribuinte muitas vezes não entende para qual órgão que vai, né? Será que é dentro do CARF que é feito esse ajuste, ou volta lá para... E quando a gente coloca unidade preparadora ou de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ele sabe para onde está indo, né?
E, então fica melhor, assim, determinando o retorno dos autos da unidade curadora da Secretaria Especial. Secretaria Especial da Brasil deu. Tá, beleza, então, colegas, esse ficou assim. O próximo item é de minha relatoria, item 48 da pauta, são 2 itens do mesmo contribuinte, 48 e 49. Esse 48 será um pouquinho demoradinho, não muito, eu vou procurar ser bem ágil na leitura, eu vou pular o que for possível, e o 49, vocês vão ver que não vou gastar quase nada de tempo nele. Né? O 49 é a multa, é livro caixa, o 49 é a multa que decorre do 48. Vocês vão ver lá que a questão da multa vai ser bem rapidinho. Então, vamos fazer o item 48 da pauta, que é de minha relatoria. Eu vou fazer uma leitura, um resumo do relatório, e daí já passo para o voto. Vamos lá. Trata-se de auto de infração, referente a imposto de renda da pessoa física, no qual foi apurada a dedução indevida de despesas de livro caixa. Com a ciência do auto de infração, o interessado, através de seu procurador, apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, a 19ª turma da RJ do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, concluiu pela sua procedência em parte, restabelecendo parte das despesas lançadas em livro caixa. Cientificada a decisão pré-instância, o contribuinte, por meio de seus advogados, interpôs recurso voluntário. Ele vai alegar ali no recurso despesas de aluguel, várias despesas, tá? E eu vou tratar dessas despesas no recurso, no voto. É o relatório. Vamos passar agora para o voto. Vou procurar ser bem ágil aqui. Do conhecimento, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço. Considerações iniciais. Antes de tratarmos das alegações recursais, impõe-se necessário tecermos algumas considerações sobre a atuação da administração tributária. Em seu recurso, o recorrente utiliza diversos adjetivos e expressões que depõem contra a atuação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, segundo se observa nas seguintes transcrições do recurso voluntário. Eu fiz questão de transcrever aqui. No item 2, que trata da despesa de aluguel, ele diz assim, trata-se de verdadeiro absurdo, a começar pelo fato de a autoridade fiscal negar curso à moeda corrente nacional, não aceitando pagamentos feitos em dinheiro. No item 3, que trata das despesas com serviços de advocacia, diz o recorrente, a autoridade fiscal primeiro e a turma julgadora em segundo lugar pensam e agem como se o Brasil fosse a Suíça. No item 4, das despesas com benfeitoria, diz o recorrente, a unidade lançadora não tem o direito de, à custa de definições próprias de despesa de custeio, repletas de arbitrariedade, ditar regras que visam aumentar uma quantia ínfima, desprezível, à arrecadação tributária. No item 6, que trata das despesas com a associação dos notários, ele diz, a glosa quanto ao item acima encampada pela 19ª turma julgadora, mostra o desprezo da autoridade fiscal pelo contribuinte. No item 7, das despesas com cestas de Natal, diz o recorrente, ridícula, com todo respeito, a glosa em tela porque as cestas de Natal para os funcionários da serventia, acompanhadas de jantar de final de ano, é maneira de conquistá-los. No item 8, que trata das despesas com programas de TV, diz assim, ora, não é de se pensar que a Receita Federal do Brasil quer manter o cidadão em estado de ignorância, sem lhe permitir acesso a informações que poderiam ajudá-lo a resolver seus problemas pessoais. Em face a essas alegações,
Importa destacar que a atividade administrativa de lançamento tributário é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, sendo essa, inclusive, a regra contida no artigo 142, parágrafo único do CTN. Portanto, como se vê, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil não atuam de forma livre e de acordo com a vontade de cada um, mas sim com o dever de absoluta observância às determinações legais, o que restará bem claro na análise das alegações recursais que faremos a seguir. Das despesas de aluguel. Alega o recorrente que a fiscalização teria negado custo à moeda corrente nacional a exigir a apresentação de cheques, não aceitando pagamentos feitos em dinheiro. Todavia, tal alegação não encontra abrigo. A esse respeito, vejamos as seguintes informações prestadas pela fiscalização. Acho que eu vou pular esse trechozinho aqui, eu extraí do relatório fiscal, coloquei aqui, eu faço um comentário na sequência. Como se vê, em momento algum é negado curso à moeda nacional, mas apenas foi solicitado ao recorrente que comprovasse o desembolso do aluguel lançado em livro caixa, R$18 mil por mês. E tal solicitação se mostra deveras pertinente, uma vez que os aluguéis foram pagos à empresa JPN, proprietária do imóvel onde está instalada a serventia e que tem como sócios o recorrente e seus dependentes. E não é só, o próprio recorrente assinou em nome da JPN os recibos pelo pagamento dos aluguéis. Vide o seguinte excerto da decisão recorrida. Eu transcrevo um pedaço da decisão recorrida. Lembrando que esse procedimento adotado pela fiscalização está em perfeita consonância com o disposto no artigo 73 do regulamento do imposto de renda vigente ao tempo dos fatos. E não vemos em que medida não se aplicaria ao caso o artigo 368 do Código de Processo Civil, vigente ao tempo do lançamento e da decisão recorrida, e que assim dispõe. Então eu cito ali também. Ora, o recibo de aluguel de folha 1093, por exemplo, cuja imagem é mostrada a seguir, se constitui em documento particular, escrito e assinado, e presume-se verdadeiro em relação à JPN, mas não é oponível em face de terceiros, como no caso a Receita Federal. Esse é o recibo que o próprio contribuinte assinou, e ele é um dos donos da JPN e do imóvel. Portanto, ante a falta de demonstração do efetivo pagamento, desembolso dos aluguéis, correta a glosa efetuada pela fiscalização e mantida pelo julgado ACO. Das despesas com serviços advocatícios. Segundo o recorrente, o assessoramento jurídico por advogados tem relação direta com a garantia de realização de receita pela serventia, visto que sofre diversas ações de indenização por danos morais por protesto de títulos de créditos ditos irregulares. Sobre essa despesa, assim se manifestou a fiscalização. Aqui eu vou ler um trecho pequeno. Em relação às despesas de contratação de serviços advocatícia com a empresa Gomes e Gomes Advogados Associados, concluímos que, mesmo tendo comprovado a efetividade do pagamento através dos extratos bancários, a dedução da despesa de advocacia não pode ser mantida porque não é necessária a percepção da receita e a manutenção da fonte produtora. Isso é, não é uma despesa inerente à atividade profissional do contribuinte. Segue abaixo reproduzida a solução de consulta 101, que trata deste assunto e que podemos aplicar no presente caso. A fiscalização, então, traz uma solução de consulta. Como se nota, para a fiscalização, a despesa em questão não seria passível de dedução por não ser necessária a percepção da receita e manutenção da fonte produtora. A seguir, e seguiu nessa linha a decisão recorrida nos seguintes termos. A DRJ vai seguir nessa linha também. E não vemos como ser diferente, pois a despesa necessária à percepção da receita é aquela sem a qual a receita não poderia ser oferida. Desse modo, no caso em análise, sofrendo ou não ações por dano moral, contratando ou não advogados, a serventia continuará funcionando normalmente e auferindo seus rendimentos. O mesmo não ocorre, por exemplo, em relação à energia elétrica, pois,
Sem a mesma, a serventia deixa de funcionar, principalmente se depender de equipamentos elétricos, tais como fotocopiadoras, computadores, iluminação, etc. Ademais, o contribuinte não fez nenhuma demonstração, comprovação de que as despesas com serviços advocatícios foram necessárias à percepção das receitas auferidas. Das despesas com benfeitoria. Alega o recorrente que, se não há lei que autorize expressamente a dedução de despesas com benfeitorias, também não existe preceito legal que o proíba. Essa linha de raciocínio, inclusive, é empregada pelo recorrente em vários momentos em seu recurso, porém não merece acolhimento. Vejamos o que dispõe o artigo 75 do RIR, vigente dos fatos. É o mesmo artigo que já citei no outro voto hoje, que eu já li. Eu vou pular a leitura desse dispositivo. Conforme se observa, a legislação é claro estabelecer que poderá ser deduzido da receita, ou seja, a remuneração paga a terceiros, desde que... Deixa eu só fazer uma marquinha em vermelho aqui. A remuneração paga a terceiros, desde que, com vínculo empregatício, os emolumentos e as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Obviamente que não faria sentido o legislador enumerar nos incisos desse artigo 75 todos os tipos de emolumentos existentes e todas as possíveis e imagináveis despesas de custeio. Dessa forma, tratando-se de emolumento pago a terceiros, ou despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda. Pois bem, no presente caso, não vislumbramos a subsunção das despesas com benfeitorias às regras do artigo 75. O seguinte excerto do termo de conclusão de procedimento fiscal elucida bem a questão. Deixa eu ler rapidamente. Em relação às despesas com benfeitoria realizadas pelo locatário, o contribuinte alegou que elas foram realizadas para a conservação do imóvel locado. Analisando os comprovantes, verificamos que o valor total gasto de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, R$ 76 mil, foi muito elevado para ser considerado apenas como de conservação de imóvel, como quer fazer crer o contribuinte. A aquisição de materiais tais como chapas galvanizadas, calhas, piso em granito, madeira, armações metálicas e também grande quantidade de materiais elétricos, de pintura e de construção. Assim concluímos que não lhe cabe razão porque tais gastos representam aplicação de capital, tendo em vista que o valor total dessas despesas e também a quantidade de materiais utilizados na reforma do imóvel. Essas despesas devem ser consideradas benfeitorias porque aumentam a vida útil do bem e ampliam a sua capacidade de utilização. Salientamos que não existe previsão legal para a dedução de benfeitorias realizadas pelo locatário sem a existência de cláusula no contrato de locação do imóvel, permitindo a compensação dos gastos com os valores dos aluguéis. As despesas com benfeitorias e melhoramentos efetuadas pelo locatário somente poderiam ser dedutíveis se contratualmente fizessem parte como compensação pelo uso do imóvel locado, como valor locativo. Essa condição não ficou comprovada, como demonstra o instrumento particular de contrato de locação apresentado pelo contribuinte, e também não ficou comprovada nos recibos de pagamento dos aluguéis, porque os valores gastos com a reforma não foram compensados nos valores dos aluguéis pagos. Como se vê, as despesas com benfeitorias não se afiguram como despesas de custeio, mas sim como despesas de capital, ou seja, despesas de investimento, que é o que ocorre quando são realizadas obras voltadas à melhoria do imóvel. Nesse particular, vide o seguinte excerto do recurso voluntário. Diz assim o contribuinte: classificar dispêndio como investimento, como fez a autoridade lançadora, para um prédio antigo com mais de 1.000 metros quadrados de área útil, é desprezar regra ditada pelo bom senso. Recaindo essa conclusão, é bem dever com a tentativa de aumentar a arrecadação de tributo pela via oblíqua de glosar despesas para elevar a base de cálculo. Mas isso não é papel da Receita Federal do Brasil. Brasil não é Bolívia, Brasil não é Paraguai. É um país grande, organizado, com armas suficientes para incrementar a arrecadação, não precisando de subterfúgios baixos grosseiros. Como se vê, em uma argumentação nada técnica,
o recorrente desconsidera conceitos básicos da contabilidade ao enquadrar uma despesa nitidamente de investimento, de capital, como sendo uma despesa de custeio. Não custa frisar, a despesa tratada no artigo 75, inciso 3 do RIR, diz respeito à despesa necessária à prestação da receita e à manutenção da fonte produtora. Nesse ponto, a decisão recorrida é bem esclarecedora. Vejamos. A compra de materiais próprios para obras de construção, chapas, galvanizados e tal, não se enquadra no conceito de despesa de custeio, previsto no artigo 75. Como visto anteriormente, entende-se despesa de custeio como aquelas sem as quais o contribuinte não teria como exercer o seu ofício de modo habitual e a contento, como, por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de consumo. Como bem afirma a autoria lançadora, tais gastos são melhor classificados como aplicação de capital no imóvel, podendo ser considerados futuramente como custo em uma eventual apuração de imposto sobre ganho de capital, sobre ganhos de capital. Portanto, mantemos a glosa das despesas com benfeitoria. Das despesas com serviços de informática e compra de hardwares. Alega o recorrente que tais despesas são literalmente ligadas à realização da receita da fonte produtora e à sua manutenção, nos termos do inciso 3 do artigo 75 do RIR. E também aduz que a turma julgadora de primeira instância não levou em consideração os termos do artigo 3º da Lei 12.024/2009, produto da conversão da medida provisória 460 de 2009, aqui de aplicação análoga. Pois bem, gastos com a compra de equipamentos de informática, hardware e de programas, softwares, de fato, não se enquadram como despesas de custeio, uma vez que dizem respeito a bens com vida útil superior a um exercício. Enquadram-se dessa forma como despesas de capital, de investimento. Todavia, despesas mensais com a contratação de serviços de informática, tais como formatação de computadores, manutenção de plataformas, treinamento de usuários, etc., por serem necessários ao funcionamento da atividade produtora, se enquadram, sim, como despesas de custeio. Esse, colegas, é o meu entendimento, tá? Contudo, as notas fiscais carreadas aos autos, vide exemplo abaixo, se referem à elaboração de programas de computadores, software. Trouxe ali uma nota, né, mensalidade referente à elaboração de programas, a suporte e elaboração de programas. Desse modo, as despesas com informática amparadas nessas notas não são passíveis de dedução na base de cálculo do imposto de renda. Vejamos agora o que dispõe a medida provisória 460, bem como a Lei 12.024, produto da sua conversão. Então, eu trago ali o texto dessas duas leis e comento na sequência. Conforme se observa, a MP 460, de 2009, trata da aquisição de hardware e software por titulares de serviços de registro de imóveis. Já a Lei 12.024, de 2009, trata da aquisição de hardwares e softwares por titulares de serviço de registro público, previstos na Lei 6.015, de 73, que assim dispõe, eu cito ali. No caso em análise, porém, o recorrente é titular de tabelião de protesto de títulos e letras, sendo tal atividade disciplinada pela Lei 94, 92 e 97. Logo, não vemos a subsunção do caso concreto a isenção prevista tanto na medida provisória quanto na Lei 12.024. Essa Lei 12.024 é uma lei que foi criada, se não me engano, naquele contexto do Minha Casa Minha Vida, para facilitar, equipar os cartórios e registro de imóveis, para agilizar o processo de regularização dos imóveis do Minha Casa Minha Vida e tal. E não vemos e não podemos nos esquecer da necessária interpretação literal da legislação que dispõe sobre outorga de isenção, conforme determinado pelo artigo 111 CTN. Sendo assim, não vemos como ser admitida a aplicação por analogia da MP 460 de 2009, conforme arguido pelo recorrente. Portanto, mantemos a glosa das despesas em questão. Das despesas com associação de notários. O recorrente alega ser de vital importância para os tabeliães e oficiais registradores, o assessoramento de órgão de classe, no caso a ANOREG, e
que a solução de consulta 30 de 2007 da Superintendência Regional da Receita Federal da 9ª Região não seria aplicável ao caso. Realmente, tal assessoramento parece ser importante, uma vez que, segundo a defesa, propicia orientação aos associados nos seus místeres, dissipa dúvidas individuais e coletivas, defende a classe, traz informações, publica leis, doutrina e jurisprudência. Todavia, não restou demonstrado pelo recorrente que o funcionamento da serventia dependia dos serviços prestados por essa associação, sem os quais não há como se manter a fonte produtora. Por seu turno, a solução de consulta 30, citada pela DRJ, em que pese tratar de atividade rural, diz expressamente que as contribuições para associações de classe e para sindicatos, quando obrigatórias, são passíveis de serem deduzidas. Fala ali as contribuições para o INSS-Senar, contribuições para associações de classe e para sindicatos, quando obrigatórias. Ora, é inegável que tal lógica também se aplica ao caso vertente. Desse modo, se as despesas com a associação de notários fosse obrigatório o funcionamento da serventia, seria também passível de dedução, e nem precisaria ser citada essa solução de consulta para chegarmos a essa conclusão. Sendo assim, não vemos como acolher a dedução pleiteada. Das despesas com cestas de Natal, o recorrente alega ser ridícula a glosa da dedução à vida com cestas de Natal, contudo, data vênia, ridículo é o pleito para que seja afastada a legislação tributária a fim de se reconhecer a não incidência de imposto de renda sobre valores pagos a título de cestas de Natal, mesmo com o argumento da defesa de que tais cestas visaram conquistar os funcionários. Lembrando que, nos termos do artigo 176 do CTN, a isenção é sempre decorrente de lei, que deve estabelecer as condições e os requisitos para sua concessão. Logo, como não há uma previsão expressa na legislação, excluindo da base de cálculo do imposto de renda tais cestas de Natal, não há como se acatar a dedução pretendida. Vou tirar um Tzinho aqui que está sobrando. E nem mesmo a despesa com cesta de Natal se enquadra como despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, à luz do que dispõe o artigo 75, não 73. 75. Dessa forma, nega-se provimento ao recurso nesse ponto. Dos programas de TV, das despesas com programa de TV. No mês de novembro de 2006, o primeiro tabelião de protestos do recorrente, né, o tabelião do recorrente, participou do programa SOS Justiça TV Tati, tendo pago para tal a quantia de R$ 325, a qual foi deduzida na base de cálculo do imposto de renda, vide o recibo de pagamento dessa despesa. Então está ali o recibo. A fiscalização, porém, glosou essa dedução, tendo a glosa sido mantida pela segunda instância. Em seu recurso, o recorrente alega que a participação no programa televisivo visou implementar a politização do cidadão ribeirão-pretano, consubstanciando-se na prestação de um serviço público à nação brasileira, além da respectiva dedução não encontrar óbice no artigo 75 do RIR. Primeiramente, há que se destacar que o artigo 75 não relaciona as despesas proibidas de dedução, o que, em verdade, seria impossível de ser feito, mas apenas relaciona como despesas passíveis de dedução, como visto ali URIs, a remuneração paga a terceiros, emolumentos e as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Portanto, como a despesa pela participação no programa de televisão não se enquadra em nenhuma das situações previstas no artigo 75, não há como se acatar a dedução pleiteada, por mais relevante que tenha sido tal programa de TV para a sociedade ribeirão-pretana. Por conseguinte, nega-se provimento de recurso nesse ponto. Das despesas com óleo diesel. Segundo o recorrente,
Não procede a glosa referente ao óleo diesel, pois esse combustível só foi comprado para ser usado em gerador que alimenta os computadores da serventia. Em relação a esse ponto da defesa, transcrevemos o seguinte excerto da decisão recorrida com o qual concordamos. É bem curto, vou ler, colegas. As notas fiscais de folhas tais, emitidas por posto de combustível em Ribeirão Preto, não indicam se tratar de óleo específico para geradores. Na realidade, não consta dos autos documento algum que comprove o uso desse óleo diesel no alegado gerador de energia elétrica. Ressalta-se que as notas fiscais indicam quantidades de compra entre 45 e 73 litros por nota fiscal, que, salvo melhor juízo, não são compatíveis com o consumo de um gerador. Por falta de comprovação do alegado na impugnação, presume-se que o óleo diesel em questão foi utilizado como combustível, segundo o artigo 75, parágrafo único, inciso 2 do regulamento, imposto de renda. A dedução de livro caixa não se aplica a despesas com locomoção e transporte, salvo nos casos de representante comercial autônomo. De fato, como bem destacado pelo julgado ACO, há um óleo diesel específico para geradores elétricos, porém as notas fiscais relacionadas pela DRJ parecem indicar a compra de óleo diesel comum. Desse modo, ante a falta de comprovação suficiente de que o óleo diesel foi efetivamente utilizado em gerador elétrico da serventia, não há como se acatar a dedução pleiteada. Na época que fiz esse voto aqui, eu dei uma pesquisada, gastei umas 2 horas pesquisando na internet sobre óleo diesel para geradores, e de fato, existe óleo específico para geradores. Das despesas com seguro. Segundo se infere das alegações recursais, a despesa com seguro seria dedutível da base de cálculo do imposto de renda por ser necessária a percepção, faltou um azinho aqui, a percepção da receita e a manutenção da fonte pagadora, uma vez que visa proteger as instalações da serventia frente ao alto grau de violência verificado em nosso país. Todavia, em que pese ser justificável o protesto do recorrente frente ao alto grau de violência que assola as nossas cidades, não há previsão legal para a dedução das despesas com prêmio de seguros e nem restou demonstrada a sua imprescindibilidade ao funcionamento da serventia. Portanto, mantemos a glosa. Das despesas com manutenção predial e com compra de móveis e equipamentos. Aduz o recorrente que tais despesas estão rigorosamente e tecnicamente confinadas na parte final do inciso 3 do artigo 75 do RIR, onde o legislador inscreveu manutenção da fonte pagadora. Entretanto, despesas com manutenção predial e com a compra de móveis e equipamentos não se enquadram como despesas de custeio, mas sim como despesas de capital, haja vista terem vida útil superior ao exercício. As despesas necessárias à manutenção da fonte pagadora, produtora, a que se refere ao artigo 75, inciso 3 do RIR, como já visto diversas vezes nesse voto, são as despesas de custeio. Logo, procede a dedução pleiteada. Das deduções com plano de saúde e com retenção do imposto de renda. Mais um pouquinho, colega, já estou terminando. Alega o recorrente não haver previsão legal de proibição quanto à dedução de despesas com plano de saúde, além de ser uma necessidade básica do cidadão. Quanto ao vale-refeição, alega que a dedução da despesa a esse título está prevista na orientação Corregedoria número 6 do CNJ. Por fim, alega que as despesas com encargos previdenciários, com plano de saúde e com vale-refeição são tipicamente despesas de custeio. Em relação a essas 3 deduções, trazemos as seguintes considerações da decisão pré-instância com as quais concordamos. Vou ler rapidamente, colegas. Das retenções de encargos previdenciários com plano de saúde. A autoridade fiscal glosou despesas mensais relativas à retenção de encargos previdenciários decorrentes de pagamento para a Unimed Cooperativa Médica de Ribeirão Preto, como, por exemplo, a guia de folha tal para o mês de competência de dezembro de 2006. Estes recolhimentos se repetem nos meses seguintes. A Superintendência Regional da Receita Federal da Primeira Região Fiscal assim se manifestou através da solução de consulta número 79 de outubro de 2001.
E não existe previsão legal para dedução no livro caixa de despesas suportadas por titular de serviços notariais e de registro com locomoção de seus empregados para realização de tarefas externas, bem assim como o fornecimento de vale-refeição e plano de saúde. Uma vez que as despesas com plano de saúde dos empregados não são dedutíveis no livro caixa por falta de previsão legal, entre parênteses, não são consideradas como despesas de custeio, devem ser mantidas as glosas da sua atividade, devem ser mantidas as glosas de suas respectivas retenções de encargos previdenciários. 16. Das despesas com vale-refeição. A autoridade fiscal glosou 2 pagamentos de R$ 161 relativos a vale-refeição. Além da acima citada solução de consulta de outubro, a Superintendência Regional da Receita Federal da 7ª Região também se pronunciou de forma semelhante na solução de consulta número tal. Diz assim: inexiste previsão legal para dedução no livro caixa de despesas suportadas pelo empregador com o fornecimento de vale-refeição. Com base nos entendimentos acima expostos, devem ser mantidas as 2 glosas mencionadas. Das despesas com retenção de imposto de renda. A autoridade fiscal glosou os recolhimentos mensais de imposto de renda retido na fonte, sob o Código de Receita 3280, imposto de renda retido na fonte, remuneração serviços prestados por associação cooperativa de trabalho. Segundo a autoridade fiscal, esta retenção é relativa a serviço prestado pela Unimed de plano de saúde para os seus empregados. Conforme visto na acima transcrita solução de consulta, as despesas com plano de saúde são indedutíveis no livro caixa. Dessa forma, a retenção obrigatória de imposto de renda também não é dedutível por fazer parte do pagamento devido ao operador do plano. Correta, pois, a manutenção da glosa pelo julgador ACO, da contribuição previdenciária sobre gratificação natalina. Segundo o recorrente, o pagamento de salários empregados gera para o empregador encargos previdenciários que se constituem em despesa de custeio, como o é a folha de salários. Acontece, porém, como bem lembrado pela adição recorrida, o 13º salário, juntamente com todas as suas deduções legais, é objeto de tributação exclusiva na fonte, não se misturando com o ajuste anual realizado na declaração anual de ajuste, DAA. Das demais despesas. Por fim, pede o recorrente que sejam aceitos os comprovantes das demais despesas, embora não conste neles o nome da serventia, por serem despesas de varejo reais e efetivas, em que o vendedor da mercadoria ou serviço não se dá ao trabalho de identificar o destinatário. No entanto, sem identificação da serventia nos comprovantes, não há como se reconhecer a possibilidade de dedução. Conclusão. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Desculpa, pessoal, foi cansativo, assim, mas votos envolvendo o livro caixa é esse sofrimento mesmo, é coisa muito longa. O meu foi cansativo, imagine o meu de RRF daqui a pouco. Ah, Jesus amado. Alguém quer fazer algum comentário? Vocês viram, né? São despesas que não tem como deduzir do livro caixa, né? Não é como aquela que a gente viu, né, ligação telefônica, né, não é, aqui não tem como, aqui é despesas que não tem como deduzir, né, óleo diesel, pagamento de associação. Ô, Dani, eu fiquei meio na dúvida aqui em relação a essa manutenção predial, que assim É que a fiscalização mostrou, não é bem manutenção predial. Na despesa, as notas apresentadas, ali tem compra de piso, de material elétrico. Para mim, aquilo ali é reforma, aquilo ali parece... Não, mas isso aí está no item anterior, está em... Deixa eu ver aqui, peraí. Um minutinho, deixa eu só ver aqui.
Ó, está em despesas com benfeitorias, lá na folha 11. Ver se tem outra coisa antes aqui. Então, a fiscalização, ela diz ali realmente que essa dedução com benfeitoria de 76.800, aí ele descreve ali, com base nas notas, o que era isso aí, né? Piso em granito, madeiras, armações metálicas, grande quantidade de material elétrico, de pintura e de construção. Pois, eu te acompanho perfeitamente nesse daí tranquilo. A minha dúvida é em relação a esse tópico que está isolado lá embaixo, manutenção predial, que a negativa aqui é bem de capital. É que o contribuinte, ele separou assim, né? Acho que por isso que ficou separado no meu voto. Das despesas com manutenção predial com compra de móveis e equipamentos. Veja, móveis e equipamentos. Não, e compra de móveis. Não, móveis e equipamentos, sem dúvida, tranquilo. Eu fiquei na dúvida, foi essa manutenção predial aí, porque, por exemplo, o que é uma manutenção predial? Daqui a pouco, arrumar uma torneira que começou a vazar água lá, está inundando tudo, é manutenção, não é? É uma pintura, uma área lá do imóvel que está insalubre porque teve vazamento, infiltração, sei lá, alguma eventual, uma suposta deterioração, isso foi consertado. Então, eu simplesmente aqui do jeito que está, do recorrente que está em gestão rigorosamente tal. Entretanto, despesas com manutenção predial e com a compra de imóveis e equipamentos não se enquadram como despesas de custeio. Eu concordo que os móveis e equipamentos, eu concordo plenamente. Agora, eu sinto mais um pouco, necessidade de alguma coisa a mais na questão da manutenção predial. Talvez se isso não está caracterizando uma despesa tipo aquela das benfeitorias, ou o que foi realmente, não sei, eu fico nessa dúvida em relação a esse ponto aqui. E talvez vamos ouvir a opinião dos outros colegas, para a gente ver. A gente vai no processo, né, para ver. Isso aqui está na página 18, né? Eu estou procurando o recurso voluntário aqui. Mas eu entendi o teu posicionamento. Porque, veja, manutenção de um ar-condicionado, por exemplo, dá para deduzir, óbvio, né? Uhum. Deixa eu ver o que o contribuinte fala aqui. Deixa eu ver como é que a DRJ fala.
Ó, no tópico da decisão da RJ, que trata justamente desse item da defesa, eu vou ler o último parágrafo só. Assim, no caso vertente, as despesas com conservação ou manutenção do imóvel não integram aquelas despesas tidas como de custeio, já que os trabalhos profissionais podem ser realizados independentemente desses ônus. Repita-se, para serem consideradas como tais, devem os gastos estar intimamente ligados ao processo de exploração das atividades afins, de modo a proporcionar remuneração adequada e suficiente para garantir a subsistência da fonte produtora. Veja, não é qualquer manutenção que eu entendo que possa ser deduzida, sabe? Qualquer manutenção. Tem que ser de um equipamento da serventia, sem o qual a serventia não funciona, né? Uma iluminação, de repente, como eu falei, energia elétrica e tal. E o contribuinte, ele não faz detalhamento, entendeu? Ele não diz quais são as despesas e tal. Então, no recurso, eu estou aqui com o recurso nesse ponto, ele fala de forma bem genérica, assim, no título, eu reduzi o título, mas aqui ele fala das despesas com conservação e manutenção do prédio com sistemas de segurança, despesas com móveis, com equipamentos diversos e com ornamentação. Os itens acima versam uma única hipótese, que é a manutenção da fonte produtora, e nessa senda errou a turma julgadora a endossar as glosas. Ele não especifica, ele podia trazer a baila, relacionar quais são essas despesas e mostrar que elas são necessárias à fonte produtora, né? E ele não fez isso. Então eu posso, de repente, então, Francisco, no voto eu posso deixar isso claro aqui, tá? Entretanto, eu coloquei no meu voto, entretanto, as despesas com manutenção predial com a compra É justamente isso aí. Se ficar mais claro, porque do jeito que tá, nada é dedutível, né? Tá. Se então, cair uma bomba em cima, não, perfeito. O telhado cair, uma chuva derramar, não é dedutível. Então, está muito aberto, né? Ele não fez a demonstração que ele fala quase que em abstrato sobre despesas com manutenção, tá? Predial. Quase que em abstrato ali, ele não especifica. E faltou isso, né? Ele fazer. Não, mas... eu vou esclarecer isso nesse ponto. Tá? Só vou 2 linhas ali, só deixar isso claro, tá bom? Mas você está certíssimo, coberto de razão. Se for uma despesa com manutenção necessária ao funcionamento da serventia, ele poderia ter deduzido, né? Mas ele não fez nenhuma demonstração nesse sentido. Eu vou deixar aqui. É justamente isso, porque do jeito que está aí, não tem nenhuma que seja necessária, né? Está escuro, né? Tá certo, Você tem total razão. Destacar aqui. Tá, coloquei uma observação aqui, dizendo que ele não fez a devida demonstração, tal. Depois eu acerto um texto assim e deixo bem claro. Então tá, colegas, mais alguma observação? Alguém diverge desse voto longo e chato de ler? Então tá, colegas, o item 48 da pauta ficou, isso acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vocês já podem abrir o item 49, vocês vão ver que a gente vai fazer bem rapidinho. Deixa eu abrir aqui.
O item 49 do mesmo contribuinte. Esse aqui é só a multa, tá? Vou ler o relatório, fazer um resumo do relatório e passar para o voto. Aqui trata de multa, né? Lavrada por falta de recolhimento de imposto de renda pessoa física devido a título de carnê-leão. Com a ciência do auto de infração, o interessado, através do seu procurador, apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, a 19ª turma da RJ do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, concluiu pela sua procedência em parte, cancelando parte da base de cálculo da multa em relação à qual foi dado provimento à impugnação no julgamento da obrigação. Tá? Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte, por meio de seus advogados, interpôs recurso voluntário, no qual reproduz as alegações recursais apresentadas no processo referente à obrigação principal. O que a gente leu agora no outro processo, ele traz para cá, alegando em relação à multa tratada no presente processo apenas o seguinte. Então, ele traz aquelas alegações do principal, do outro processo, e com relação ao objeto desse processo, que é a multa, ele diz apenas o seguinte: quanto ao acórdão número tal, multa autônoma, que é essa multa aqui, o acolhimento desse recurso no tocante ao acórdão, outro lado da DJ, provocará a diminuição automática da multa, que foi imposta via DAI autônomo, cujo tema foi versado no acórdão tal. Mas, por cautela, pleiteia-se tal redução proporcional ou total, de acordo com o julgamento a ser proferido. Noutras palavras, o acórdão número tal seguirá a sorte do acórdão tal, o que dispensa maiores comentários. Ele diz assim, ó, nesse outro que a gente julgou, se a gente cancelasse ou se reduzisse o valor do lançamento lá, isso iria repercutir na multa aqui, e ele pede para aplicar, fazer isso nesse voto aqui, nessa multa, né? É quase que não é um recurso, né? É quase que não é um recurso. Eu conheci, tá? Da admissibilidade, o recurso voluntário tempestivo e atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Da multa isolada por não recolhimento do carnê-leão. Como visto no relatório acima, o recorrente reproduz em seu recurso as alegações recursais apresentadas no processo número tal, que tratou da glosa das deduções realizadas a título livro caixa. Portanto, mantemos aqui, tira aquele azinho ali, o resultado da decisão proferida naquele processo, que negou provimento ao recurso quanto à glosa das deduções. Em relação à multa isolada de 50%, como o recorrente apenas pede a aplicação no presente processo do resultado do julgamento referente ao processo final 42, também mantemos essa multa, porque lá foi mantido, né? Isso posto, voto por negar provimento do recurso voluntário. Ok? Alguém diverge? Não, né? Na verdade, você está dando provimento, né? Que você está fazendo exatamente o que ele pediu. Só que, né? Que vai ficar estranho, né? Mantendo o provimento. Mas, no fundo, é isso, né? Só que ele não contava que ele fosse perder lá. Mas aqui, ele traz aquelas alegações do outro lá, sabe? Como se eu tivesse que apreciar uma a uma aqui também. Tá. Em relação a isso, estou negando provimento. Então, acho que manter assim, né? Então deixa assim. Tá. Alguém diverge, gente? Não, né? Então, o item 49 ficou: acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Gente, só para eu saber que horas que vocês querem fazer o intervalo, a gente faz no meio, né, do período, né? Tá no meio agora, né? Oi? Tá no meio agora, né? 2h30 Se eu não for fazer agora, eu vou precisar dos 3 minutinhos, por causa de questão de logística. Agora, vocês devem estar cansados de ouvir minha voz de taquara rachado. Então, tá bom, gente. Agora, que horas são? Vamos lá. 4. 4 horas? 4h15 a gente volta. 4h15, então, pode ser? Então, maravilha. 4h15, então. Até daqui a pouco. Francisco, pode parar a gravação.